Agora chegou o momento do quadro Eu S.A. E mais uma vez aqui no estúdio a coach Carolina Linhares. Boa noite, Carolina. Boa noite. Tudo bem? Bom? Tudo ótimo. Carolina, hoje o tema é como superar o medo do fracasso. Ao mesmo tempo que o medo pode nos proteger, né, de situações perigosas, ele também pode nos limitar de alcançar o sucesso pleno, né? A gente está sempre com medo do amanhã. Será que vai dar certo? É verdade. O medo, ele é um imobilizador, né? Ele muitas vezes faz com que a pessoa não saia do lugar. Ela até tem desejo de uma mudança, ela tem desejo do sucesso, mas ela não consegue fazer esse sucesso acontecer porque ela tem o medo do fracassar. A gente tem que entender que o medo, ele é um estado mental, principalmente o medo do fracasso, né? A gente está falando aqui de um medo de comportamento. É óbvio que não estamos falando de um medo patológico, né? De uma síndrome do pânico, alguma coisa nesse sentido, que seria um outro viés. Mas o medo, então, de um comportamento, que é o medo do fracasso, ele é um estado mental, é algo que nós criamos, né? Então, a mesma coisa que eu tenho medo de fracassar, eu tenho também a vontade do sucesso. Claro. Então, uma boa forma de eu poder trabalhar esse meu medo é eu exatamente levar ele para o ambiente do sucesso. É fácil a gente até entender como é que a gente pode transportar esse medo do fracasso para um lado do sucesso. E eu vou perguntar para os nossos convidados, né, do quadro de artes, primeiramente para o senhor Cipriano, né, que é um artista bastante renomado aqui na nossa cidade, no estado de Santa Catarina. O que o senhor faria se soubesse que é impossível fracassar? Essa oportunidade de ter esse problema, entendeu? Mas se eu tivesse, eu passaria por cima, não tem conversa. Eu passaria por cima de qualquer obstáculo, mas quero chegar no meu objetivo. Eu quero chegar, quero alcançar aquilo, não tem nada que vai me impedir. Ótimo. Para mim. Que bom que o senhor nunca teve o medo também, né? E que bom que passaria por cima. Excelente. Fabiana, eu gostaria de saber um pouco de ti. O que na verdade, tu faria se tu soubesse que não tinha nenhum problema, seria impossível fracassar, por exemplo, na sua tese que você escreveu? Olha, eu faria o melhor de mim, né? Realizaria pesquisa, assim, com o maior empenho possível para superar qualquer obstáculo. Legal. Então, o que a gente pode perceber com as respostas dos dois é exatamente que se a pessoa não visse o fracasso na frente dela, se ela não tivesse esse limitador, que é um limitador de um estado mental que as pessoas criam para si, ela faria o melhor dela, ela se jogaria, ela iria superar qualquer obstáculo. E muitas vezes a pessoa não faz o que é preciso fazer para ter o sucesso exatamente porque ela coloca o limitador do medo e então ela não supera os obstáculos que aparecem e assim por diante. É fácil até a gente entender porque quando a gente escuta histórias de sucesso, a gente sempre linka o sucesso com aquele último momento, o momento do sucesso. Mas até chegar no sucesso, quanto a pessoa, né? Quanto que a pessoa já caiu, não levantou. tentou, não caiu. Mas o que ela fez? Ela não deixou o medo do fracasso tomar conta da situação. Sim. Ela insistiu, bem como eles comentaram, insistiu, superaram os obstáculos e assim por diante. Então, uma boa maneira para a pessoa poder trabalhar o medo do fracasso é ela se ligar ao sucesso. O que é sucesso para ela? E muitas vezes o sucesso dela não é um sucesso que está na mídia, né? O sucesso dela pode ser um sucesso muito menor do que o sucesso que está sendo estabelecido. Mas para que ela alcance, então, esse sucesso, ela tem que superar esse medo do fracasso. E por que exatamente as pessoas têm esse medo? Tem algum vínculo com trauma? Pode ter? Sim, tem. Tentaram e, enfim, não conseguiram? Geralmente tem. Geralmente o medo, ele tem uma vinculação bastante forte com a nossa formação. Muitas vezes pode ser por ter tido um pai ou uma mãe muito rigoroso, muitas vezes porque se expôs num momento que era um momento importante, por exemplo, a pessoa tem medo de falar em público. Ela se expôs, né, num momento importante, que de repente era um trabalho lá de escola. E foi criticado. E ela foi criticado, né, ou ela
passou por algum problema, teve um bullying, alguma coisa nesse sentido. Então, a pessoa acaba associando esse medo a essa situação em outras situações em que ela vai ter que usar essa competência, esse comportamento novamente. Né? Isso, de fato, tem a ver. Mas também tem muito a ver com isso que eu falei anteriormente. Muitas vezes, a pessoa não sabe qual é o sucesso que ela quer atingir, ela não constrói esse meio para atingir o sucesso e ela fica presa apenas no medo de não fazer. Né? Então, uma boa técnica é uma técnica de dessensibilização do medo. O que é essa técnica de dessensibilização? Pensar nessa situação onde ela teve esse fracasso, né? Onde ela foi, de uma certa forma, não foi uma experiência positiva para a vida dela. Então, bom, eu tenho medo de fracasso, por exemplo, estou usando o exemplo do falar em público. Então, qual foi a situação em que realmente eu me vi fracassado nesse sentido, né? Eu me vi rejeitado. Então, ela ridicularizar essa situação na sua mente, entendeu? Uma técnica de... ela pode colocar uma trilha sonora nessa cena, uma trilha sonora engraçada. Ela pode começar a ver a cena de trás para frente. Ela pode começar a fazer a cena com que a cena seja meio que comédia. Ela construir essa cena novamente na mente, de uma forma ridicularizada e que ela possa utilizar essa cena algumas vezes, até essa cena perder o sentido que tem, que é o sentido negativo, entendeu? Porque ela começa a levar essa cena de uma forma tão mais leve, de brincadeira, construir essa cena mentalmente, que essa cena passa a ter um aspecto para o cérebro dela não como algo negativo, né? E ela começa a perder força. Então depende da gente. A gente tem que começar a tentar sempre ver de uma forma depende da gente, né? né? Quase que sempre o quadro Eu-SA, ele volta para a responsabilidade da pessoa, né? Sim. Então, com certeza, a questão do medo do fracasso depende muito de nós trabalharmos em deixar de ter o medo. Legal. Então, resumindo isso tudo que você falou, Carolina, como superar o medo da rejeição e do fracasso mesmo? Primeiro de tudo, nós temos que decidir em não ter mais o medo, né? Então, esse é o ponto número 1. Decidir que o medo não esteja mais fazendo parte da minha vida. Eu não quero mais sentir esse medo e eu quero controlar a minha vida no sentido de que esse medo tenha... Eu vejo o lado bom do medo, porque muitas vezes eu preciso ver o que esse medo também tem de lado bom, porque o medo me protege muitas vezes, né? Então, eu tenho que fazer, como eu falei, desensibilizar esse medo para que ele possa ter um outro sentido para o meu cérebro, né? Para a minha estrutura neurológica. Uma outra questão também, o ponto número 2, eu tenho que obter uma alavanca. O que é isso? Escrever o custo de não superar o medo e as vantagens de estar livre dele. Por exemplo, se eu tenho medo de falar em público, então qual é o custo que eu tenho se eu não superar ele? Não é? Então, pensar, se eu não superar o meu medo, eu não vou conseguir nunca fazer uma apresentação na minha empresa, eu nunca vou conseguir me expor perante uma reunião. Eu vou dar um passo positivo aí, né? De encontro àquilo que realmente eu preciso. Ele vai me impedir de fazer várias coisas. E se eu, por acaso, conseguir me livrar, quais são as vantagens que eu vou ter? Né? Então a vantagem é que eu vou conseguir me expor, eu vou conseguir falar com meus colegas, eu não vou mais ficar vermelha, eu não vou ficar mais nervosa, a minha mão não vai mais pingar e assim por diante. Então eu criar uma alavanca para isso. O terceiro é eu construir uma sensação de um resultado positivo. Por exemplo, então eu me imagino falando em público. Qual é o resultado positivo, qual é a sensação que eu posso construir para mim, né? Então, eu pensar num comportamento que me dê essa sensação de eu atingindo esse resultado. E o quarto ponto, então, seria o seguinte, de eu criar uma âncora positiva, tá? Onde eu possa disparar sempre que começar ao imaginar o meu sentido com medo. Então, se por acaso eu começar a perceber que o medo está vindo, qual é a minha âncora? Então, minha questão é meio de falar em público, cada vez que eu pensar que o medo está vindo, eu vou pegar a caneta que eu vou sempre deixar na minha frente e vou segurar ela com força na minha mão. Ela vai ser a minha âncora, ela vai ser a minha âncora para que eu me sinta forte naquele momento.
né? Então existem maneiras sim de a gente diminuir o medo do fracasso e até eliminá-los. Tem várias dicas também no site carolinalinhares.com, para quem está assistindo já pode ver as dicas no site. Continue mandando perguntas para que a gente possa responder. E essa superação aí do medo, do fracasso, vale não só para a vida profissional, mas também para a vida pessoal, né? Com Relacionamentos, certeza. que é muito comum. Com certeza. Na verdade, o medo do fracasso, ele não está só ligado à nossa vida profissional, ele está ligado a todos os medos que nós temos. Muitas vezes... Muitos relacionamentos que não deram certo, né? Uma das pessoas acaba não querendo se envolver novamente, né? Exatamente. Por medo de que aconteça a mesma situação. Então... E aí fica a dica, segue exatamente esse exercício que eu propus, porque serve para a vida pessoal também. Legal, muito obrigada mais uma vez, Carolina. Também. Todas as terças e quintas-feiras tem o quadro Eu S.A. aqui no nosso programa.